da tela. Então, mais uma vez, muito obrigada e boas-vindas a este webinário que vai descrever uma nova ferramenta do ITDP, que é o Atlas do Transporte Urbano Sustentável. O Atlas é um painel de dados global que mede indicadores em todos os tipos de transporte sustentável para áreas urbanas e jurisdições do mundo todo. E este Atlas já está disponível, quem quiser então, visitá-lo, pode clicar no link que nós colocamos agora na sala de bate-papo aqui no chat. E é uma ótima oportunidade para que todos conheçamos um pouco mais sobre sobre o Atlas. E também uma grande oportunidade para saber um pouco mais sobre esses indicadores e debater o que as cidades podem fazer para melhorar seu transporte sustentável. E, na verdade, convidamos representantes de várias cidades do mundo inteiro para falar sobre como estão abordando o transporte sustentável, o planejamento da mobilidade, com base nesses dados que nós temos. E vamos tratar então de alguns aprendizados e falar dos indicadores que fazem parte do Atlas. E eu gostaria, em particular, de parabenizar os colegas que fizeram esse trabalho analítico no ITDP, dois dos quais estão no painel hoje, e também dar as boas-vindas às cidades que farão suas apresentações hoje. E eu gostaria de passar então para a apresentação do painel. Bem, inicialmente teremos o nosso moderador, Taylor Rich, do ITDP Global. Oi, Taylor. O Taylor é responsável pelo trabalho de dados e análises do ITDP, e ele foi o líder desse trabalho do Atlas, e, na verdade, ele tem uma grande paixão por criar esse vínculo entre dados e políticas públicas. E ele vai, então, falar também um pouco sobre os indicadores. Depois, vamos ouvir a experiência de algumas cidades, inicialmente Ben Rosenblatt, que é o planejador principal do Departamento de Transporte de Seattle, e ele falará um pouco sobre o que Seattle está fazendo com os indicadores, como, por exemplo, o People Near Frequent Transport, ou as pessoas que vivem próximo ao transporte frequente, para incentivar mais investimentos para o acesso. Depois teremos, em relação ao Chile, teremos aqui Álvaro Jordan, que é gerente técnico de pesquisa e dados, e Abril Monserrat, que é arquiteto e analista, e ambos trabalham no Departamento de Mobilidade, Transportes e Telecomunicações de Santiago. Eles vão falar sobre os esforços da sua cidade para adotar modos mais ativos e também o planejamento da infraestrutura cicloviária com base em vários indicadores. Depois teremos também Sheikh Hassim, que vai falar sobre o que Pimpri Chinchwad está fazendo em relação a esses indicadores. Ele é o comissário municipal da corporação municipal dessa cidade indiana, e ele vai falar sobre como o governo municipal está priorizando essa abordagem baseada em dados e como está usando indicadores para esse trabalho, como, por exemplo, o People Near Transit, que é um indicador semelhante de pessoas próximas ao transporte público. E, por fim, ouviremos Leonardo Veiga, que é gerente de monitoramento e avaliação do ITDP Brasil, e ele vai falar um pouco sobre a experiência do Mobilidados, que é uma plataforma de dados de transporte do ITDP Brasil, que vem ajudando há vários anos nos trabalhos de advocacy e capacitação e empoderamento das cidades brasileiras. Várias cidades no Brasil já adotaram parâmetros de acessibilidade, e esse trabalho dos nossos colegas no ITDP Brasil tem sido uma grande inspiração para o Atlas do Transporte Urbano Sustentável. E eu convido todos a saber mais sobre o trabalho do TDP Brasil. Eu deixei o link aqui na sala de bate-papo. E para então passarmos à parte mais formal do webinar, eu gostaria de passar a palavra ao Taylor, então. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estão, em várias partes do mundo. Eu sou, então, o gerente de dados aqui no TDP Global, e vamos falar sobre o Atlas de Transporte Sustentável. Eu estou muito animado com o lançamento desse Atlas, porque estou trabalhando nele há uns 2 anos, e também estou muito animado com a presença dos membros do painel aqui, que já estão usando, então,
esses indicadores nas suas cidades. E muito obrigado, Ivona, por organizar isso e a todos os participantes por fazerem suas apresentações aqui. Antes de começar, eu gostaria de dar um exemplo para mostrar como queremos usar esse novo Atlas. E eu vou falar sobre duas cidades nos Estados Unidos, Dallas, no Texas, e Boston, em Massachusetts. E se vocês não conhecerem um pouco a história e a geografia dos Estados Unidos, Boston é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, ao passo que Dallas, no Texas, é uma cidade que é muito espalhada e cresce com muita rapidez. Cerca de 8% das pessoas usam transporte público, sendo que em Dallas apenas 0,5% das pessoas usa transporte público. E nós quisemos usar, então, essas duas cidades para ilustrar a importância do transporte sustentável. E vai ser um exemplo muito claro que vai nos ajudar, então, a entender essas diferenças. E nós queríamos poder medir, então, a sustentabilidade do transporte. Mas o problema é que quando começamos a medir esse transporte sustentável, nós percebemos que Dallas tinha, então, indicadores melhores do que Boston. E eu vou mostrar isso aqui no mapa para ilustrar o que eu estou dizendo. Aqui estamos. Então, Dallas tem 116 quilômetros de veículos leves sobre trilhos, ao passo que Boston tem apenas 107 quilômetros. Isso nos levaria a pensar que Dallas tem um transporte melhor do que Boston. Mas isso não seria suficiente. Então, resolvemos medir o número de quilômetros por cada milhão de pessoas. Mas ambas as cidades tiveram os mesmos resultados. Então, passamos a considerar um terceiro indicador. E esse indicador era a porcentagem da população que reside numa distância caminhável até uma estação de transporte público. No caso de Dallas, apenas 5% dos habitantes habitavam ou estavam próximos a uma estação de transporte público, ao passo que em Boston esse número é de 34%. E isso explica porque tantas pessoas a mais usam transporte público em Boston em comparação com Dallas. Então, não tem a ver com a extensão da rede de transporte público, mas sim com a proximidade das estações. Então, quisemos então desenvolver uma ferramenta, um atlas, que ajudasse pessoas de várias partes do mundo a entender, por exemplo, quantas pessoas estão próximas a estações de transporte público ou a estruturas cicloviárias, etc. Perdão. E hoje, na verdade, estamos muito animados com o lançamento desse Atlas do Transporte Urbano Sustentável, que, na verdade, é uma ferramenta que vai permitir que planejadores e promotores do transporte sustentável do mundo inteiro possam, então, entender como funciona o transporte sustentável nessas cidades. Eu vou descrever um pouco das características e dos indicadores do Atlas antes de passar a palavra a nossos apresentadores. Bem, esse Atlas analisou 1.000 aglomerações urbanas do mundo inteiro, que praticamente são todas as áreas urbanas do mundo todo com uma população superior a 500.000 de pessoas. Bem, e nós temos 9 indicadores nesse Atlas, ou seja, pessoas perto de serviços, pessoas perto de transporte rápido e etc. E nós usamos aqui, assim, para homenagear nossos apresentadores de hoje, usamos a cidade de Santiago como um dos exemplos dessa nossa apresentação. E nós podemos ver que, com base no indicador, 26% das pessoas de Santiago vivem a menos de 300 metros de uma ciclovia protegida. Nós também analisamos alguns bairros de Santiago e podemos ver como diferentes bairros têm uma infraestrutura diferente em relação às outras. E esse tipo de mapa está disponível para a maior parte das cidades que nós analisamos no mundo inteiro.
Esse próximo mapa nos mostra quantas pessoas vivem a uma proximidade curta de um sistema ou de um modo de transporte confiável. Bem, no caso de Santiago, 28% das pessoas, perdão, no caso de Seattle, 28% das pessoas vivem em proximidade a uma estação confiável de transporte público. E nós sabemos que, dependendo da cidade, isso pode variar. Bem, essa é só uma breve introdução das funcionalidades do Atlas. O Atlas já foi lançado, já está disponível, está online. O endereço é atlas.iddp.org. E eu convido todos a entrarem no site, a pesquisarem o Atlas e, no meio tempo, quer dizer, na verdade, antes disso, eu gostaria que todos prestassem atenção às próximas apresentações e aí depois, no final do webinário, por favor, visitem o Atlas. E vamos falar um pouco mais sobre esses indicadores e como melhorar o transporte sustentável nas cidades. Muito obrigado. Obrigado, Taylor. Muito obrigado por terem me convidado. Eu vou começar a compartilhar, então, a minha tela. Ok, podemos começar? Bem, obrigado, Taylor. Obrigado a todos por terem me convidado. E nós estamos muito animados aqui em Seattle com o lançamento desse Atlas e todas as suas funcionalidades. Eu vou falar um pouco da nossa experiência aqui em Seattle e aqui nos Estados Unidos e falar também como o planejamento do transporte tem sido ajudado pela disponibilidade de dados. Então, Seattle é uma cidade que cresce muito rapidamente. Estamos lá na área ocidental, ou perdão, oriental dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, e isso nos ajuda aqui a ver, quer dizer, como a cidade está configurada e como algumas áreas foram ficando cada vez mais densas, com um uso bastante misto dentro da cidade. É uma cidade que está mudando muito. Bem, e Seattle começou a crescer, principalmente com o crescimento da Microsoft e de outras empresas que estavam lá. E nós temos também um grande sistema de BRT, padrão ouro, em Seattle, e é um sistema que chega a várias pessoas. Nós também temos investido no transporte ferroviário a partir dos anos 90, anos 2000, e agora nós, quer dizer, estamos desenvolvendo esse sistema e continuaremos a ver nos próximos anos e próximas décadas uma expansão muito grande do serviço ferroviário urbano. Mas sabemos que o desenvolvimento da cidade foi diferente dependendo do contexto e da situação e da área da cidade. E vemos, por exemplo, que podemos ampliar o acesso construindo infraestruturas para pedestres e ciclistas, e vemos também como outras áreas da cidade se desenvolveram de maneira diferente. E esse crescimento não está parando, temos a projeção de crescer outros 25% nos próximos 20 anos em termos de habitantes e empregos. E temos que, naturalmente, pensar em como mudar até nossa estrutura habitacional, ou seja, de eliminar ou de transicionar do modelo atual que prevê habitações unifamiliares para talvez outros tipos de estruturas habitacionais mais densas. E nós, quando estamos analisando os dados e fazendo nosso planejamento, nós usamos vários índices, inclusive esse índice de risco de deslocamento. E nós vemos aqui nesse mapa à direita as áreas em vermelho, onde há um risco maior de as pessoas terem de ser deslocadas, com base, naturalmente, nos impactos desse crescimento que está acontecendo na cidade. Mas, na verdade, quando pensamos em uso da terra, é importante que tenhamos um sistema de transporte que seja eficiente para garantir, então, o acesso das pessoas. E, com base nisso, nós desenvolvemos, então, um plano de transporte para Seattle. Eu vou falar um pouco desse plano. Bem, esse plano de transporte de Seattle tem 6 objetivos e nada disso é uma surpresa aqui. Mas, na verdade, temos muito a fazer ainda em relação a cada um desses objetivos. E nós
para que possamos desenvolver essas áreas, precisamos de dados e informações para desenvolver parâmetros para cada uma dessas áreas. E eu gostaria que, na verdade, eu não vou cobrir todos eles hoje, mas esses dados estão disponíveis online para quem quiser saber mais. Bem, aqui nós temos o parâmetro de acesso, ou seja, estamos falando de domicílios que fiquem a uma distância de 10 minutos a pé, eh, numa calçada, ou então uma distância de 5 minutos de bicicleta, até uma estação ou um terminal de transporte frequente. E quando falamos de transporte público frequente, o frequent transit, estamos falando, por exemplo, de um sistema de transporte ferroviário ou de BRT, que tem uma certa frequência. E nossa expectativa é chegar, quer dizer, a partir da linha de base de 34%, chegar a cerca de 2/3 de todos os domicílios com essa situação até 2044. Bem, nós também começamos a desenvolver um marco de resposta às mudanças climáticas no ano passado e ah, descobrimos, quer dizer, no meio desse estudo, que o deslocamento médio não é tão longo assim, é de cerca de 2,2 milhas, e que 2/3, na verdade, todos esses deslocamentos são feitos de carro, ou seja, são deslocamentos muito curtos e as pessoas estão usando os veículos próprios para fazer esses deslocamentos. E aí tentamos, então, criar uma coordenação entre os nossos grandes projetos e os corredores de crescimento que observamos na cidade. E nós temos 81 projetos e alguns desses projetos, na verdade, foram priorizados com base nos dados que nós temos à disposição e também nossa a tentativa de aproximar as pessoas dos corredores ou das estruturas de transporte público sustentável. Bem, um dos objetivos é aumentar o acesso por meio de investimentos maiores nesses corredores. E nós temos, por exemplo, esses corredores exclusivos para ônibus, e isso permite, por exemplo, que o transporte público seja mais confiável. Isso também atrai mais pessoas para o uso do transporte sustentável. E nós temos aqui à esquerda a nossa rede de estruturas para mobilidade a pé, estruturas para pedestres, e isso nos ajuda, por exemplo, essa informação nos ajuda a entender onde é melhor investir para a expansão dessa rede de transporte a pé. E a ideia é ter o máximo de detalhes possível para que possamos, então, juntar o que nós temos agora e onde é necessário mais investimento. Então, foi uma apresentação muito breve, muito corrida, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que estamos fazendo em Seattle e que sim, possamos depois tratar disso durante o final da apresentação. E obrigado, Taylor, pelo trabalho que vocês estão fazendo e obrigado por nos dar a oportunidade de escrever o que estamos fazendo em Seattle. Ivone, eu acho que seu microfone está desligado. Bem, agora gostaríamos de convidar o comissário municipal de Pimpri-Chinchwad. Sim. Obrigado, Ivone. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Se eu não conseguir, eu vou pedir sua ajuda. Conseguem ver minha tela? Perfeito. Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu sou o comissário municipal aqui de Pimpri-Chinchwad. Bem, nós estamos, para quem não sabe, na mesma região da cidade de Mumbai. E é a terceira cidade que mais cresce no país, atualmente. E se analisarmos aqui como a cidade está dividida, na verdade é um hub industrial muito importante, tem uma população muito grande de imigrantes e muitas pessoas, então, se movimentam diariamente e fazem esse transporte pendular entre as áreas habitacionais e a área industrial. Até 2036, nós gostaríamos de atingir a meta de 90% de todos os deslocamentos serem feitos em modos sustentáveis. Nós
Somos uma das poucas cidades a terem elaborado um plano de transporte sustentável na Índia. E até 2036, como eu disse antes, gostaríamos que 90% de todos os deslocamentos fossem feitos a pé e em bicicleta por meio de transporte público. E nós acreditamos que estamos no caminho certo para atingir essa meta. Bem, se dividirmos isso em termos dos indicadores que nós temos, ah, aqueles definidos nas políticas, bem, temos 3 indicadores aqui que eu acho que valeria a pena concentrar nossa atenção. Ou seja, o primeiro desses indicadores é que 100% de todas as vias públicas deveriam ser seguras para o uso da bicicleta. O segundo indicador é que pelo menos 80% da população deveria viver a cerca de 400 metros no máximo de uma parada ou estação de transporte público. E o terceiro indicador é que pelo menos 50% da população da cidade deveriam viver a uma distância de mais ou menos 400 metros, ou menos de 400 metros do BRT Rainbow, ou então de uma estação de metrô. E nós estamos, então, considerando isso no horizonte de 15 anos, mais ou menos. E, então, eu gostaria de falar um pouco sobre como estamos usando os dados como ferramenta de planejamento. Bem, isso é parecido com o que nós vimos no Atlas, na verdade, nessa apresentação inicial sobre o Atlas, e eu acho que isso vai ser uma ótima oportunidade para que nós possamos, então, aproveitar esse trabalho. Inicialmente, nós podemos ver aqui a distribuição e a densidade populacional na nossa cidade, e nós também fizemos uma sobreposição com a cobertura de transporte por ônibus na cidade e descobrimos que 96% das pessoas têm acesso a algum tipo de transporte público. Bem, nas duas áreas da cidade, né, PMC e PCMC, ou seja, em algumas áreas mais externas isso pode ser um problema, mas também fizemos uma sobreposição para tentar identificar o que chamamos de desertos de transporte público. E se analisarmos, então, ou compararmos esses dados de 96% das pessoas que têm acesso a algum tipo de transporte e as pessoas que têm acesso ao transporte frequente, aí o número cai para 66%. E nós gostaríamos que esse indicador chegasse a 80% da população até 2036. Esse é o nosso desafio. Se pensarmos, então, a nossa rede de vias sustentáveis na cidade, nós temos cerca de 300 quilômetros de vias principais e 2.000 quilômetros de vias secundárias. E nós precisaremos criar, então, 25 quilômetros de ruas saudáveis, ou vias saudáveis por ano, para que todas as vias principais sejam seguras, então, para o uso da bicicleta como nós queremos. Estamos falando, então, de um grande investimento por ano, e, na verdade, isso é uma preocupação para todos nós na Índia, e tentamos, então, priorizar essa questão e buscar também financiamento externo para que possamos levar adiante nossos projetos. Bem, em relação ao plano diretor, do ponto de vista municipal, bem, o que temos no momento é que várias estruturas de transporte, elas são desconectadas, inclusive transporte de pedestres e transporte público. Bem, e o que nós queremos fazer, na verdade, nós temos esse plano diretor que nós chamamos de plano de construção de pontes. E a ideia, na verdade, é conectar todos esses modos de transporte e permitir que as pessoas possam, então, usar o transporte ativo, a bicicleta ou transporte a pé para distâncias mais curtas. E pretendemos também transformar algumas dessas estruturas até 2036. Também fizemos um estudo das zonas de baixa emissão. Nós fizemos, assim, sobreposições de várias áreas da cidade, dependendo dos indicadores. A primeira
o primeiro painel, digamos, identifica, então, as áreas com maior concentração de material particulado e também as áreas com a mais alta densidade populacional, e com base na sobreposição de todos esses mapas, nós então chegamos à conclusão que nos permite então criar as nossas primeiras zonas de baixa emissão da cidade. O próximo ponto foi o uso de dados para o rastreamento progressivo da infraestrutura. Ou seja, o primeiro passo foi tentar entender o que temos de infraestrutura operacional. Isso foi feito para transporte público, mas também em seguida foi feito também para o transporte a pé e o transporte em bicicleta. E nós temos, então, 44 quilômetros de infraestrutura cicloviária e de pedestres que já foi executado, 62 quilômetros que estão em fase de execução e quase 84 quilômetros que já foram propostos e estão sendo analisados. E, por fim, nós também consideramos o uso de dados como ferramenta de avaliação, é algo que é muito importante, principalmente na Índia, e muitas vezes o acesso não é sempre constante, e fizemos, então, essas avaliações de impacto em relação à mobilidade e incluindo também infraestrutura cicloviária e de pedestres. E há sempre um conflito, muitas vezes, entre diferentes modos de transporte, e por isso nós queremos criar ruas e vias públicas que sejam mais seguras para pedestres e usuários de bicicleta. Isso encorajará mais pessoas a usar essas estruturas e caminhar e pedalar mais nas cidades. E, com base nisso, nós temos, então, uma ferramenta de comunicação para conversar com as autoridades municipais e tentar mudar algo, conversar com a população também. E se olharmos para esse gráfico aqui, quase 89% dos entrevistados dizem que na verdade, 89% passam mais tempo nas ruas em relação à situação anterior. Mas temos também um outro indicador que diz que 83% dos participantes na pesquisa sentiam que, ou percebiam que a velocidade dos veículos ainda era um problema predominante nas ruas das cidades. E isso nos dá dados valiosos para a avaliação, para a comunicação e para nosso planejamento também. E também outra coisa que fizemos tentamos comparar a nossa cidade com outros exemplos importantes da Índia, mas também em outras partes do mundo. E um desses indicadores, por exemplo, é o número de ônibus por cada 10 mil, para cada 100 mil pessoas, perdão, e nós vimos que nós temos um número maior do que a média de várias outras cidades do mundo. E fizemos também uma avaliação orçamentária do setor de transporte, e nós, com base nisso, nós seríamos a primeira cidade da Índia a conseguir, então, levantar fundos para esse tipo de projetos de infraestrutura por meio de títulos verdes. Isso também nos dá, digamos, um ímpeto para implementar nosso plano até 2036, como eu descrevi anteriormente, para melhorar, então, a caminhabilidade da nossa cidade. Muito obrigado, então, pela atenção e pela oportunidade de mostrar brevemente o que nós estamos tentando fazer e como estamos usando os dados para nosso trabalho. Bem, muito obrigada, comissário. E agora voltaremos aqui às Américas e passaremos a palavra aos nossos colegas de Santiago. Olá, Ivona. Muito obrigado por essa oportunidade e muito obrigado também às pessoas que estão presentes aqui. Espero que estejam vendo minha apresentação. Sim, conseguimos ver. E se puder, por favor, não falar muito rápido, nós agradecemos. Meu nome
Abril Montserrat, eu sou uma arquiteta e analista do sistema de transportes públicos aqui de Santiago. Eu tenho meu colega Alvaro aqui, que é analista e geógrafo, e nós vamos fazer essa apresentação juntos. Nosso departamento é responsável pelo desenvolvimento de estudos eh, e de promover também a participação da população. É uma ferramenta que, na verdade, embasa nossos projetos e ajuda a implementá-los. E o objetivo é promover mobilidade sustentável nas nossas cidades. E um desses projetos é um plano diretor ah, para o uso da bicicleta, e nós sempre consideramos, na verdade, pedestres e ciclistas em primeiro lugar, e depois, é claro, o transporte público e outros tipos de transporte. E na cidade, como vemos aqui, temos ciclovias que têm um alto padrão de segregação, de marcação e de proteção, ao passo que outros exemplos não são tão bons assim, como podemos ver essas aqui na imagem à direita, em que naturalmente tem um outro contexto. E muitas vezes isso se encontra em áreas da cidade ou em pequenas localidades que não têm a mesma infraestrutura. E, na verdade, nós somos um país que tem um grande nível de desigualdade em relação a outros países do mundo. Aqui na área em vermelho, nós vemos as áreas com menor renda, e as áreas em azul, ali à direita da tela, descrevem as áreas com a renda mais alta. Essas imagens foram obtidas do Google Maps, e aí na imagem ah, acima, nós temos uma área considerada vermelha e a outra uma área considerada azul. Temos um outro problema na nossa cidade, que é a poluição, devido a fatores físicos e também ao uso de transporte com emissões intensivas. Temos 7 milhões de pessoas no nosso país e temos também uma alta concentração de NOx, e podemos, quando fazemos a sobreposição desses dados ao mapa, podemos ver que essas áreas com maior concentração populacional também são as áreas com mais congestionamento e mais poluição. E temos feito muitos esforços, por exemplo, aumentando o número de ônibus elétricos, e isso, sem dúvida, melhorou a qualidade do ar e também nos ajudou a reduzir a poluição sonora na cidade, e conseguimos reduzir a poluição sonora em 44%. E aqui nessa imagem inferior, na parte inferior à esquerda, vemos dois sensores que medem, então, a qualidade do ar para nossos pedestres e também os ciclistas que circulam pela cidade. Temos também um plano diretor de ciclovias e ciclofaixas que cobre diferentes tipos de rotas e de vias. Atualmente, nós vemos marcadas em vermelho as rotas atuais, ou as ciclovias e ciclofaixas que já existem, e isso indica, nós temos indicadores que provam que 20% das pessoas moram próximas a essas estruturas, e nós queremos, um dos nossos objetivos é criar uma rede mais conectada e ter mais pessoas próximas a nossas redes de transporte cicloviário. Sim, agora passo a palavra ao meu colega. Sim, nosso plano diretor de transporte cicloviário é
Para nós, temos que fazer um estudo que considere os custos e os benefícios da construção de ciclovias. Existe uma lógica econômica, financeira, mas ah, eh, para fazer isso, nós precisamos de criar ou instaurar um sistema de informações geográficas que nos permitiu, então, organizar essas informações durante o processo e também comparar essas informações com uma rede de mapas que nós temos. E durante ou na fase inicial da elaboração do plano diretor, nós inserimos informações sobre os deslocamentos e gráficos e etc. E depois passamos a considerar a rede de transportes e como a rede integrada poderia ser expandida na cidade. E para fazer isso, nós precisamos, então, modelar os fluxos e também os padrões de deslocamento e para onde as pessoas estavam indo diariamente. Tivemos também de considerar e incluir vários parâmetros que não existiam ainda no sistema. E esse foi um grande desafio para nós, e nós descobrimos que tínhamos lacunas de informação, ou seja, alguns dados que não faziam parte do sistema, e ou talvez o fato de os dados não estarem sempre disponíveis ou não serem acessíveis para os usuários. Durante esse processo, nós descobrimos que precisaríamos de um plano, uma base de dados para o nosso plano diretor e também de um pacote que considerasse a sustentabilidade como um todo e também considerando os custos, naturalmente. E com base nesse trabalho que nós fizemos, nós podemos, então, obter essas informações sobre, por exemplo, a largura e a extensão dessas ciclofaixas e ciclovias, o material usado, e assim, com o maior volume de detalhes possível, inclusive sobre os projetos de engenharia, e tudo isso foi incluído no nosso plano de mobilidade. E, naturalmente, quando pensamos em investimentos, temos que considerar os benefícios sociais e econômicos para a cidade. E com as informações que nós reunimos, fomos capazes de fazer uma avaliação e também fazer uma análise de custo-benefício. Isso nos permitiu descobrir, por exemplo, que esse investimento que faríamos geraria grandes resultados e grandes benefícios para a cidade. Bem, nós vemos aqui essas informações geográficas sobre a cidade e também todos os parâmetros e métricas que nós aplicamos a diferentes áreas da cidade, e nós podemos então detalhar e selecionar vários pontos dessa rede cicloviária e podemos analisar também os fluxos e os deslocamentos por cada uma dessas estruturas cicloviárias. Ou seja, foi um trabalho analítico bem mais profundo e isso nos ajudou a prever de forma mais exata as nossas necessidades. Podemos fazer também simulações sobre como eh, o transporte em bicicleta poderia ajudar a mudar os padrões de transporte e nós usamos informações também sobre sinistros de trânsito, uso da terra, densidade urbana e também sobre poluentes na cidade. E usamos essas informações como indicadores. Durante a elaboração do plano diretor, enfrentamos vários desafios. Por exemplo, como minha colega já disse, nós temos uma grande desigualdade na cidade em termos de infraestrutura. Ou seja, as áreas com renda mais baixa tinham menos infraestrutura e aquelas com renda mais alta, melhor infraestrutura.
Isso também se manifesta na forma de extensão e largura das ciclovias, material e proteção dessas estruturas também. E esses dados aqui, esses gráficos, destacam a desigualdade em várias áreas da cidade. E a nossa pergunta é: como esses dados que nós temos à disposição podem ajudar as autoridades a melhorar a situação? Bem, muitas vezes as decisões não são tomadas por falta de informações, isso é verdade. Mas nós estamos trabalhando, então, com essas autoridades para tentar padronizar essas estruturas para que se tornem mais atraentes para os usuários. Outra coisa que eu queria dizer é que nós temos também problemas de governança das informações, ou seja, muitas entidades públicas têm, digamos, algum envolvimento com a elaboração dessas políticas ou podem intervir nessas políticas. Ah, E, por exemplo, nós temos vários níveis de governo, mas também temos diferentes ministérios que podem ter alguma influência nessas informações. E muitas vezes há conflitos também. Na parte eh, superior aqui, nessa imagem superior à direita, nós vemos, por exemplo, uma duplicidade de esforços, ou seja, várias câmaras de entidades diferentes que estão fazendo provavelmente o mesmo trabalho. E muitas vezes esses diferentes atores ou sistemas não se comunicam entre eles. É, nós queremos também, na verdade, o que queremos é promover uma mudança. Esse é o desafio, ou seja, como integrar diferentes modos de transporte, diferentes partes da cidade. E ainda estamos trabalhando nisso. Ainda não conseguimos elaborar um sistema de informação que fosse realmente plenamente interoperável em tempo real e que também considerasse, por exemplo, as novas tecnologias 5G e tecnologias baseadas na nuvem. E é por isso que estamos, quer dizer, estamos querendo criar uma nova autoridade de transporte, uma nova entidade de transporte, como vemos, por exemplo, que outros países fizeram, né? Vimos, e nós aprendemos muito com outros casos que nós ouvimos, por exemplo, o caso de Seattle, o caso da Índia. Todas essas informações podem ser muito úteis para nós. Atualmente estamos desenvolvendo e atualizando nossa política de mobilidade regional, sempre com um foco muito claro na atenção às pessoas e também priorizando questões ligadas a escolas, hospitais. E se nós conseguirmos criar essa nova autoridade ou entidade de transporte, poderemos unificar a governança de todos esses aspectos. E esperamos que, como resultado disso, as informações, como por exemplo as informações disponíveis no Atlas, possam nos ajudar a criar sistemas mais eficientes. Bem, muito obrigado a todos por sua atenção. Muito obrigada, Avril e Alvaro, por sua apresentação. E agora, para finalizar, vamos passar a palavra ao nosso colega do ITDP Brasil, que foi uma inspiração para nosso trabalho também. Então, Leonardo, a palavra é sua. Conseguem ver minha tela? Sim. Bem, eu falarei em português. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Leonardo Veiga, sou do ITDP Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência utilizando dados e indicadores através da nossa plataforma Mobilidados para elevar e melhorar o planejamento da mobilidade urbana no Brasil. Mas antes de começar, como a gente está falando da realidade brasileira, eu trouxe uma foto aqui que é bem simbólica sobre a nossa realidade. Aqui a gente está falando de uma foto de um subúrbio do Rio de Janeiro, onde a gente não tem infraestrutura adequada dedicada a ciclismo, não existe prioridade para pedestre, os carros andam livremente e as pessoas se arriscam dia a dia para atravessar as cidades.
Mas isso a gente consegue ver. E como a gente consegue medir os problemas que a gente vê no dia a dia? Antes de falar isso, essa é uma foto que poderia ser uma foto de qualquer cidade. Eu falei do Rio de Janeiro, mas poderia ser de qualquer outra cidade do Rio de Janeiro e muitas outras na América Latina. Mas como a gente consegue medir isso de fato? Então, com o objetivo de trazer mais métricas e referências para a discussão da mobilidade urbana no Brasil, a gente criou a Mobilidados, que é uma plataforma que foi criada em 2017, com dados e indicadores sobre mobilidade urbana para acompanhamento da política pública nessa área, onde é possível acessar não só indicadores, mas notícias, publicações, e desde então a gente tem mais de 8 parceiros que ajudaram nessa construção, mais de 27 capitais do Brasil monitoradas, 9 regiões metropolitanas e mais de 20 indicadores. Eu ouvindo as outras as apresentações, aqui também tem indicador de população próxima à infraestrutura cicloviária, o PNB, população próxima a transporte de média e alta capacidade, PNT, taxa de motorização, entre vários outros. E a gente aposta sempre na política de dados abertos. Então, daqui para frente, eu vou falar um pouco como a gente, enquanto TDP, utiliza os dados e como os tomadores de decisão, como a gente acessa os tomadores de decisão para que eles utilizem os dados para o monitoramento da política pública. Acho que a primeira coisa que a gente compreendeu que é bem interessante, é que a gente precisa ter um público-alvo muito bem definido. Atualmente a gente trabalha e todos os nossos produtos são voltados prioritariamente para o poder público, para os tomadores de decisão, mas a gente entendeu que dentro da complexa rede da nossa sociedade existem outros atores relevantes, como a academia, a imprensa, a mídia, a sociedade civil, que, influenciados pela mobilidade, também chegam, influenciam e colaboram para o debate público para fazer com que os indicadores cheguem no planejamento do tomador de decisão. Então, como nós, em TDP, utilizamos dados? Uma primeira coisa que a gente entendeu é que não adianta só a gente criar uma plataforma, que é a Mobilidados, se a gente não contar uma história através dela. Então, se vocês entrarem na Mobilidados nesse momento, vocês vão ver que é possível olhar dados, indicadores, navegar entre os mapas que existem ali, mas também existem algumas historinhas, alguns storytellings e alguns outros produtos de publicação que contam uma história sobre esses dados. E através dessas histórias que a gente conta, a gente consegue, pouco a pouco, ir pautando o debate sobre mobilidade urbana no Brasil. E isso aqui é uma série que fez muito sucesso, que é a Mobilidade em Focus, que a gente dividiu em temas como, por exemplo, mobilidade de baixo carbono, ruas mais seguras, e tratou também de outros temas, como, por exemplo, cidades mais inclusivas e outros que não vou conseguir agora detalhar. Mas, para além disso, além de contar a história dentro de uma publicação, a gente também conta algumas pequenas histórias dentro das nossas redes sociais. Isso aqui é um exemplo que a gente traz, são indicadores da Mobilidados, apontando alguma coisa que chama atenção dentro da nossa realidade. Então, tem feito muito sucesso essa estratégia de comunicação, que é muito importante para que a gente chegue no nosso público-alvo. Isso é só alguns exemplos, como, por exemplo, mais de 80% da população de Curitiba, no Brasil, mora longe de um BRT. Então, trazendo essas informações para as redes sociais, a gente vai pautando pouco a pouco o debate sobre mobilidade urbana com informação, dados e indicadores que são necessários para esse debate. E nos últimos tempos a gente vem entendendo que a nossa estratégia tem feito sucesso, tem atingido o nosso objetivo. A gente consegue perceber desde 2019, que é quando a gente monitora as nossas redes sociais e as publicações e menções na internet, a gente tem, em média, tirando o ano de 2019, que são 14 menções, em média, entre 2020 e 2023, mais de 30 menções a mobilidades e aos indicadores da mobilidades
na internet. Então, a maioria das menções são de sites oficiais de prefeitura. Recife e Fortaleza, que são cidades aqui muito importantes no Brasil, são aqui que mais costumam comentar, e na maioria das vezes são menções ao indicador de população próxima à infraestrutura cicloviária e de população próxima a transporte de média alta capacidade. Mas não só é importante a gente, não só é importante que as cidades utilizem os indicadores, mas também, em parceria com o governo federal, a gente conseguiu fazer com que os indicadores que a gente tem na mobilidade, principalmente PNT e PNB, fossem utilizados pelo Sistema de Informação de Mobilidade do governo federal. Numa parceria que a gente teve alguns anos atrás, a gente ajudou a construir um dataset com todas as informações que hoje em dia existem no SIMU, e dentro deles são dois que ajudam, dessa maneira indireta, a trazer mais discussão sobre população próxima à infraestrutura cicloviária, população próxima a transporte médio de alta capacidade, e dentro dessa colaboração a gente conseguiu colocar esses indicadores junto ao governo federal. Mas vamos lá. E como as cidades em si têm utilizado os dados? Como os tomadores de decisão têm utilizado os dados? Ao longo do tempo, a nossa estratégia conseguiu ser eficiente para colocar o PNB como indicador de monitoramento do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte, que é uma capital muito importante aqui no Brasil, dentro de um índice de um índice criado no Rio de Janeiro, que se chama indicador, Social Progress Index, que é um indicador de progresso social no Rio de Janeiro. Dentro dos vários indicadores utilizados para construir esse índice, o PNT, ali está incorreto, não é PNB, o PNT foi utilizado para construir esse indicador e para monitorar a política pública. E, mais recentemente, o Plano de Infraestrutura Cicloviária, também no Rio de Janeiro, utiliza como referência o PNB. E aí, só para finalizar, que é interessante que eu gostaria de colocar aqui, que as cidades e os tomadores de decisão utilizam os dados indicadores das mais diversas formas, não somente para colocar como meta de planejamento, mas também para dar valor àquilo que eles estão implementando. Ou seja, em outras palavras, aqui eu trouxe dois exemplos desse slide, do próximo slide, que é toda vez em que existe alguma expansão cicloviária, por exemplo, cidades utilizam o indicador do ITDP, que é o PNB, População Próxima de Infraestrutura Cicloviária, para referendar o que está fazendo. Aqui à esquerda, muito rapidamente, está dizendo que na Prefeitura de Fortaleza criou-se uma nova ciclovia que está sendo muito bem aprovada por ciclistas, e aí, abaixo à direita, vocês conseguem ver a tradução em inglês que diz que Fortaleza é a capital onde as pessoas moram mais próximo à infraestrutura cicloviária, com mais de 51% dos residentes morando próximo. E não muito diferente, Recife é outro exemplo de prefeitura que, na medida em que vai implementando e desenvolvendo o seu planejamento, vai utilizando os dados do ITDP, os indicadores do ITDP, como forma de referendar o seu trabalho. E aqui é, mais uma vez, um anúncio de uma ciclovia, agora em outra cidade, em Recife, e aqui é um artigo um artigo nas redes sociais, onde é um artigo da prefeitura oficial que diz que em 2020 essa prefeitura alcançava o quarto lugar no ranking do PNB de população próxima à infraestrutura cicloviária. Então, na medida em que eles vão entendendo, em que as cidades vão entendendo o valor dos indicadores, não somente vão utilizando para o seu planejamento, mas para referendar as consequências daquilo que planejam. E muito rapidamente, eu trouxe alguns casos de sucesso, mas existem vários desafios relacionados a isso, porque não somente a gente traz os indicadores para as cidades utilizarem, mas isso é um primeiro passo. Para as cidades utilizarem os indicadores, precisam de uma série de outros elementos, de uma infraestrutura, para com que esses indicadores virem política na prática e sejam monitorados. Então, para isso, existe
um desafio relacionado a pessoas dedicadas exclusivamente à análise de dados. Isso é raro de ver nas prefeituras. Existe também uma falta de prioridade no tópico. Então, quando às vezes existe um técnico disponível para isso, não necessariamente é tópico da prefeitura expandir a infraestrutura ferroviária de maneira adequada. E também, às vezes, mesmo quando há prioridade, existe falta de recursos para a implementação dos projetos. Falei muito rapidamente, mas esses são os desafios e a forma como a gente vem trabalhando com os dados e a cidade vem utilizando indicadores do ITDP nas cidades do Brasil. Muito obrigado. Leonardo and all the panelists, thank you so much. We had Leonardo e todos os panelistas, muito obrigada. Na verdade, foram muito interessantes. Eu vou passar então a palavra agora ao Taylor para finalizar e nós vamos aqui. Nós estamos gravando, salvando todas as perguntas que foram apresentadas aqui, e essas perguntas vão ser usadas, então, para embasar a nossa escolha dos próximos webinários. E para concluir, repasso a palavra ao Taylor. Bem, muito obrigado, Ivona, e a todos os participantes. É uma pena que não temos mais tempo para perguntas, e, na verdade, eu fiquei tão animado com todas as apresentações, e na verdade, quer dizer, tem tanta coisa para a gente dizer que realmente não daria tempo, né? Bem, eu gostaria de agradecer a todos pelo seu tempo e gostaria de agradecer especialmente todos os presentes e todas as organizações que nos ajudaram a revisar o Atlas e nos ajudaram a concretizar esse Atlas. E também obrigado a quem nos ajudou a implementar o trabalho, e a Leonardo também, e a todas as outras pessoas que participaram aqui como apresentadores. Então, convido mais uma vez a todos a visitar o site do Atlas, a visitar a plataforma Mobilidados e também as cidades de Santiago, Seattle, nossos colegas da Índia. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigada a todos, obrigada, Leonardo, obrigada, comissário. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato comigo também. Até logo, obrigado.